Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar a continuidade, então, agora, à nossa matéria de legislação penal especial, falando sobre a lei de abuso de autoridade. Estamos falando dos crimes em espécie. Bom, a gente entra agora no artigo 13. O artigo 13, ele já fala numa situação de constrangimento. O que é o constrangimento, meus amigos? É submeter um indivíduo a algo que ele não quer. Isso é a base de tudo. Submeter o indivíduo a algo que ele não quer. Certo? Então a gente vem aqui. E a gente vai ver que diz constranger quem? O preso. Preso é uma pessoa que já tem um mandado de prisão, já é considerado um prisioneiro. Detento é alguém que está ali provisoriamente recolhido. Modus operandi. Isso aqui é o que nós chamamos de modus operandi, é assim que nós chamamos. Ou seja, o meio para cometer esse delito, o meio para cometer essa infração é mediante violência, violência física, soco, chutes, pontapés, grave ameaça a ele, a sua família, a alguém próximo, de causar um mal injusto ou grave, ou reduzindo sua capacidade de resistência, por exemplo, desmaiando. Primeiro, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Amigos, aí é que tá. O preso não é troféu. Então, para evitar, certo, mediatizar a situação, tornar ela uma situação polêmica, certo? Quando uma pessoa é presa, ela perde alguns direitos, como, por exemplo, o direito de votar, como, por exemplo, ela perde o direito de ir e vir, mas tem outros direitos que ela não perde. Aqui está a questão. Ela não perde, por exemplo, o direito à dignidade da pessoa humana. Certo? Então ele tem direito a esse anonimato. Vejam que se ele quiser aparecer, se ele não se importar em ser conduzido até a viatura de polícia, de ser conduzido até o fórum de cara limpa, por livre e espontânea vontade, essa conduta é atípica. Não configura crime nenhum, nenhuma infração penal. A configuração se dá no constrangimento, na violência, na grave ameaça, certo? Aí nós vamos ter aqui, certo, essa conduta. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Exemplo clássico dessa situação. Emprego de algemas. O STF já tem súmula vinculante restringindo o uso de algemas, somente em casos de extrema necessidade. Usar algemas sem justificativa e sem necessidade caracteriza crime de abuso de autoridade, certo? Inciso 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Cuidado. Cuidado com o que eu vou explicar agora. Muitas pessoas dizem assim, o sujeito não pode produzir prova contra si. Amigos, isso é uma falácia. Isso é uma mentira. É óbvio que uma pessoa pode, sim, se quiser, produzir prova contra si.
Claro que ela pode. Não há problema nenhum quanto a isso. Se ela quiser produzir prova contra si, ela produz prova contra si. É direito dela, ninguém vai poder tirar isso dela. O que se proíbe é obrigar alguém a produzir prova contra si. Percebam a diferença? A Constituição Federal, ela não traz isso expressamente, mas ela diz que o silêncio é direito do acusado. O acusado tem direito de permanecer em silêncio. Mas nós temos um acordo internacional que o Brasil se tornou signatário, que é o Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Americana dos Direitos Humanos. E ele é muito claro ao dizer que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, por exemplo, se tu obrigar uma pessoa a submeter a um exame de DNA, esse comportamento configura abuso de autoridade. O sujeito querendo fazê-lo espontaneamente, sem problema algum, é direito dele. Mas obrigá-lo, usando violência ou grave ameaça, vai caracterizar o crime. E a pena aqui é interessante, né? É de 1 a 4 anos, crime de médio potencial ofensivo, e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o sujeito foi espancado, por exemplo, para produzir prova contra si, o criminoso vai responder por 2 crimes. Vai responder por crime de abuso de autoridade e vai responder também por crime de lesão corporal. Lá do artigo 129 do Código Penal. Responderá por 2 delitos, por 2 infrações. Certo? Então, vamos também cuidar esse detalhezinho. O 14 está vetado. O que está vetado, meus caros, não nos interessa. Artigo 15. Artigo 15 é um artigo bem interessante e, honestamente, é raro de acontecer. A pena é 1 a 4 anos e multa, como a maioria dos crimes de abuso de autoridade são de médio potencial ofensivo, admitem suspensão condicional do processo. Constranger a depor, de novo, constranger, né, é tolher a vontade. Constranger é forçar a pessoa contra a vontade dela, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pessoal, assim, ó, de regra geral, certo? De regra geral, qualquer pessoa pode ser testemunha. Compreenderam isso? De regra geral, qualquer pessoa pode ser testemunha. Qualquer uma. De regra geral, todo mundo tem obrigação de depor. É interesse da sociedade, é interesse do Estado. Todavia, sempre existem exceções. E existem pessoas que, na verdade, deixa eu ver como é que eu estou de bateria. Bateria é importante, né? Existem pessoas, meus amigos, que, todavia, elas são proibidas de depor. Isso está no artigo 207 do Código de Processo Penal. São as pessoas que é exatamente o que diz aqui, que em razão de função, certo? Existe uma função sigilosa no departamento público, ministério, como, por exemplo, os padres que devem guardar segredo de confissão, o ofício, certo? Alguém que exerce um papel em algum lugar e não pode se manifestar, profissão, e aí nós estamos falando dos advogados, dos psiquiatras, devam guardar segredo. Essas pessoas são proibidas de depor.
A exceção é quando? Primeiro, quando elas quiserem. Elas têm que querer. E além de querer, elas precisam estar desobrigadas pela parte interessada. A pessoa que depositou a confiança, ela tem que autorizar. Se a pessoa a qual foi depositada a confiança não autoriza, essas pessoas aqui não podem depor, não podem dar depoimento no processo, nem que elas queiram. Então vamos supor que um médico diga, não, eu não quero depor em nome do sigilo profissional. Aí o juiz diz, ou tu depõe ou tu vai ser preso. Estamos aqui. Estamos diante do artigo 15, com a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Escancarado, claro e cristalino. Certinho? Pegamos isso? Muito cuidado em relação a esse ponto, então. Temos um parágrafo único. Incorre na mesma pena. Mesma pena, 1 a 4 anos. Quem prossegue. Se diz prossegue, uma coisa a gente sabe. A gente sabe que já iniciou. Concordam comigo? Se é prosseguir, é porque já iniciou. Quem prossegue com o interrogatório. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Amigos, o réu, ele não é obrigado a responder as perguntas no interrogatório. Não tem obrigação. Ele responde as perguntas que ele quer. Talvez tenha quem pense que se ele começou respondendo a primeira pergunta, ele tem que responder todas as outras. Não. Ele pode, por exemplo, decidir ficar em silêncio e no decorrer das perguntas ele decide falar. É direito dele. Ele pode, por exemplo, começar abrindo mão do silêncio, respondendo às perguntas do interrogatório e posteriormente vir a se calar para alguma pergunta que ele entende que possa incriminá-lo. Isso é o direito ao silêncio. Certo? Isso é o direito ao silêncio. Impedi-lo de exercer esse direito é abuso de autoridade. O sujeito, então, ele está respondendo as perguntas. Daqui a pouco ele diz, eu não vou responder. O juiz disse, ou tu responde ou tu vai ser preso. Está prosseguindo o interrogatório de quem não quer mais. É abuso de autoridade. Certo? 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Aí é que tá, pessoal, todos têm direito à defesa. Todas as pessoas têm direito a um advogado. Com exceção se a própria pessoa for advogada, né? Se ela tiver ius postulandi, se ela está regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Aí sim, ela tem, meus amigos, todo o direito de recusar advogado, porque essa pessoa vai se autodefender, vai fazer sua autodefesa, certo? Mas se ela exige um advogado, qualquer ato processual que se der, principalmente depoimento, sem a presença do seu patrono, constituído, que ele constituiu ou que o Estado lhe deu, é abuso de autoridade da pessoa que lhe negou a assistência. Certo? Aqui está. Entramos no artigo 16. Artigo 16 é um crime omissivo. Como é que eu sei que é um crime omissivo? Porque fala em deixar. É um crime omissivo porque fala em deixar, certo? Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Prezados,
Vamos resolver a pena primeiro. Infração de menor potencial ofensivo, né? A pena máxima não ultrapassa 2 anos. Muita gente não sabe. Então é interessante que eu informe a vocês. Mas é direito do preso saber quem o está capturando. Então quem vai efetuar uma prisão, seja ela em flagrante, seja cumprindo um mandado de prisão, tem que dizer: eu sou o agente fulano de tal, estou lhe dando voz de prisão. Certo? Isso não impede muitas vezes a falsidade ideológica, quando se identifica falsamente ao preso também. Um crime não exclui o outro, certo? Então, toda vez que alguém vai ser preso, isso pode acontecer, certo? Cuidado em relação a isso. Infração de menor potencial ofensivo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Interrogatório em sede de procedimento investigatório, meus amigos, isso aqui é inquérito. Certo? Isso é inquérito. Isso é inquérito policial. Então, o delegado que vai conduzir as investigações, o delegado que vai conduzir o inquérito, ele também precisa fazer isso. O delegado que conduz as investigações, ele também, meus amigos, certo? Ele também tem que dizer: eu sou o delegado tal, eu vou realizar o seu interrogatório. Se recusar a se identificar, caracterizará também esse delito. Certo? Vamos cuidar então em relação a isso. Tá? O 17 está vetado. Não nos interessa. Vamos para o 18. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Bacana, pessoal, o que está dizendo aqui. Muito bacana. Certo? Muito bacana mesmo. Vou explicar o motivo, tá? Interrogatório policial é o ato do delegado que faz perguntas ao preso. Durante o período de repouso noturno, o que é o período de repouso noturno? Período de repouso noturno, meus amigos, é o período do pôr do sol ao alvorecer, do escurecer ao nascer do sol, certo? Se houver flagrante delito, Se houver flagrante delito, certo? Nada impede. Por quê? Porque o flagrante é exceção. O flagrante é exceção, certo? Ou se ele devidamente assistido, leia-se aqui, advogado, consentir em prestar declarações.
certo? Devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Se ele quiser, a hora que for, pode haver o interrogatório. Não há problema nenhum quanto a isso. A hora que for, o momento que quiser. Mas ele tem que querer. Caso contrário, o interrogatório só pode se dar durante o dia. Também uma infração de menor potencial ofensivo. Pena máxima não ultrapassa 2 anos. Artigo 19. Impedir. Impedir é o que, meus amigos? É não deixar que aconteça. Certo? Impedir é não deixar que aconteça. Retardar é prolongar. Certo? Retardar é prolongar. Injustificadamente, sem motivo nenhum. O envio de pleito. Pleito é o quê? Pedido. Pleito é pedido. De preso à autoridade judiciária, ao magistrado, competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou circunstâncias de sua custódia, certo? Já resolvemos a questão da pena, médio potencial ofensivo, pena mínima não ultrapassa 1 ano. O que isso quer dizer? O preso, meus amigos, ele tem direito de petição, assim como qualquer pessoa, que pegar esclarecimento das autoridades sobre os fatos que possam estar vir a ocorrer. Conseguem entender isso? Isso é muito interessante. Tá? Então é importante que a gente tome esse cuidado. Detalhe importante aqui. O preso acredita que a sua prisão é ilegal. O preso acredita que as circunstâncias que se deram ou que estão se dando àquela prisão são ilegais. Então ele entrega um pedido a uma autoridade policial. Existe endereço para esse encaminhamento, que é o juiz. Tem que encaminhar para o juiz para ele verificar. A autoridade policial não entrega. Dolosamente não entregando, comete abuso de autoridade. Ou então, amigos, retarda. Deixa levar tempo razoável, aliás, fora do razoável, para fazer a entrega. Mesma coisa, certo? Comete abuso de autoridade também. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado. Vejam que agora nós não estamos falando do policial. Nós não estamos falando do policial. Nós estamos falando agora, meus amigos, do juiz. Ok? Nós estamos falando do juiz. Juiz, desembargador, ministro, que ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que ou seja. É uma espécie de condescendência criminosa. Ou seja, o juiz está sabendo o que está acontecendo. O juiz sabe que é um pedido para averiguar a situação do preso. Está aqui. Só que ele se omite, ele não toma as providências. Ele diz, deixa o policial que sabe o que faz. Ele lava as mãos como Pilatos. Isso vai caracterizar aqui o crime. Agora, ele não é competente para decidir sobre a soltura. Ele vai dizer assim, não tenho nada a ver com isso. Eu lavo minhas mãos. Também é uma condescendência criminosa ou uma prevaricação, só que de abuso de autoridade. Porque ele não comunica ao juiz que é competente. É obrigação daquele juiz comunicar ao magistrado que é competente. E ele não comunica. Certo?
Vamos cuidar isso também. E para fechar o nosso bloco, vamos para o artigo 20. Impedir, obstar, sem justa causa, sem motivo razoável, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Geralmente, quem comete esse crime é o juiz. Amigos, é direito do preso ter um advogado no ato do interrogatório. Se ele não puder constituir um ou não tiver condições para isso, certo? Ele vai nomear um, certo? Ele vai nomear um. Isso é obrigado, isso é obrigatório. Isso é obrigatório, ok? Mas aqui existe outro direito. E esse direito, inclusive, é tanto do preso quanto do advogado, que é ter uma entrevista pessoal, conversar, uma conversa sigilosa e reservada, momentos antes do interrogatório com o preso. Impedir essa conversa fere a ampla defesa, prejudica o acusado, prejudica o devido processo legal. Se essa atitude é dolosa, visando prejudicar o preso, por exemplo, nós vamos ter o crime de abuso de autoridade também. Do mesmo jeito, da mesma forma. Certo? A pena ficou fácil, né? Infração de menor potencial ofensivo não ultrapassa 2 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena, 6 meses a 2 anos de multa. Quem impede o preso, o réu solto ou investigado, de entrevistar esse pessoal reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência, né, em situações em que há perigo numa entrevista pessoal, certo? Isso é muito importante cuidar também. Tá? Já matamos o 21 aqui também, que é rapidinho, né? Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Isso aqui tem vedação absoluta. Não pode, certo? Nossos tratados internacionais proíbem. Tem que ter celas separadas para homens, celas separadas para mulheres. Manter todos juntos, crime de abuso de autoridade, crime de médio potencial ofensivo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8.069 de 90, que é o ECA. Está aqui. Certo? Isso é muito importante que vocês cuidem. Criança e adolescente também tem que ter cela separada. Homens, cela separada, mulheres, cela separada, meninos, crianças e adolescentes, sexo masculino, em cela separada, crianças e adolescentes, sexo feminino, cela separada. Aqui, a pena é a mesma. Certinho? Vencemos aqui, amigos, mais um bloco. Provavelmente o próximo bloco nós venceremos os crimes em espécie. E aí voltará somente falar do procedimento e das disposições finais. Aguardo vocês por o próximo bloco, nos encontramos lá. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.